Olá, meus queridos alunos. Hoje a gente vai falar sobre ano-luz, mas antes disso, curte o nosso vídeo, compartilha e se inscreve, viu? Então, vamos lá entender o que é ano-luz? Então, quando se estuda o universo, costuma-se trabalhar com distâncias muito grandes. Se usássemos quilômetros, por exemplo, teríamos que escrever tantos zeros e tantos números que não haveria papel suficiente para isso. Por isso, né, os cientistas usam medida mais econômica para se referir a distâncias, e aí eles usam o ano-luz. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona essa parte aí. Bom, como eu já havia mostrado para vocês na aula anterior, né, nós entendemos aí que a luz, ela viaja no vácuo do espaço numa determinada velocidade, certo? E aí, nessa imagem, você pode perceber essa velocidade aí em quilômetros. Aí você já percebe que aqui o número em si já é grande, ou seja, né, o Sol aqui, ó, no caso, ele está aí, na verdade, transmitindo toda a luz que tem aqui para o planeta Terra, certo? Então, entendemos aí que a luz ela tem uma determinada velocidade para chegar até aqui na Terra. Bom, como eu já havia falado também, né? A luz do Sol ela leva aí cerca de 8 minutos luz, tá? Mas a gente não trabalha a questão do ano-luz só com minutos. A gente pode trabalhar com horas, né? E até mesmo ano-luz, como eu acabei de explicar. Então, a luz do Sol ela leva aí cerca de 8 minutos luz. E como nós sabemos, né? Uma estrela, como no caso da Próxima Centauro, a luz da Próxima Centauro leva cerca aí de 4,2 anos-luz para chegar até a Terra, tá? E na verdade já chegou, por isso que a gente consegue, na verdade, enxergar a luz dessa estrela. Então, o que que acontece? Se essa estrela chegasse a morrer, levaria 4,2 anos, vou simular aqui de novo, como se ela tivesse morrendo, tá? E aí levaria 4,2 anos para a luz dela, que percorreu todo esse tempo aqui no espaço, ó, desaparecer, tá? Então, no caso aí, iria levar 4,2 anos para a luz da Próxima Centauro desaparecer, certo? Ia levar muito tempo, ou seja, 4,2 anos, porque ela está a 4,2 anos-luz de distância da Terra. Ah, mas aí ela morreu, mas por que que não desaparece a luz? Repetindo novamente, a luz não desaparece porque a luz dela, que ela estava refletindo aqui nesse lugar, continuou viajando no espaço. E aí, quando ela morreu, ela parou de emitir luz. E aí, a luz que estava viajando durante esses 4,2 anos no espaço foi sumindo também, tá? Como está acontecendo aí na imagem. Vamos continuar aí nossa aula. Então, como eu acabei de falar, pela luz se conhece uma estrela. E você sabe por que as estrelas piscam? Você sabe por que que às vezes o brilho delas muda? Não é a luz que passa por mudanças. O que faz com que a gente perceba essas diferenças de que a estrela ela pode estar mudando de cor ou pode estar ocorrendo alguma tremedeira ali com ela, na verdade, isso não tem nada a ver com a estrela em si, e sim com as turbulências e agitações da nossa atmosfera. Mais na frente, a gente vai ter uma aula sobre a nossa atmosfera terrestre. Então, não se preocupe que vocês vão entender como é que ela funciona. Então, a nossa atmosfera ela acaba dando a impressão de que a luz das estrelas está piscando ou tremendo. E o que acontece quando você aproxima uma lanterna acesa de uma folha de papel branco, tá? E aí, conforme você vai se distanciando, você percebe que essa intensidade de luz não é mais a mesma. A mesma coisa acontece com as estrelas, tá?
Então, às vezes a gente olha as estrelas no céu e a gente acha que elas estão lado a lado, quando na verdade uma está bem longe da outra, muito longe mesmo, ok? Analisando a luz das estrelas, os astrônomos são capazes de descobrir não apenas a distância entre elas, né? Mas também qual é o movimento e a composição dessas estrelas. Quando um metal é aquecido, comparando com as estrelas, ele começa a mudar de cor. Então, à medida que a temperatura aumenta, primeiro ele fica vermelho escuro, depois vermelho brilhante, e em altas temperaturas ele chega a ficar, desculpa, amarelo ou até mesmo branco. Então, a mesma coisa acontece com uma estrela, tá? As estrelas menos quentes são as estrelas mais avermelhadas, né? As menos quentes. As mais quentes, amarelas ou brancas. E as mais quentes ainda são as branco-azuladas. Geralmente a gente compara o vermelho como sendo mais quente, quando na verdade a mais quente são praticamente as branco-azuladas. Bom, nas estrelas menos quentes, a temperatura pode chegar aí na superfície a cerca de 3.000 graus Celsius, ou seja, muito quente, enquanto numa estrela bastante quente pode ultrapassar 50.000 graus Celsius. Então, os astrônomos, eles não estudam apenas a luz, mas também as ondas de rádio. Mais na frente a gente vai falar sobre essas ondas de rádio. O raio-x e outras formas de energias emitidas pelas estrelas. Todos esses estudos nos dão bastante informações sobre elas, como você vai ver a seguir. Você vai saber mais sobre ondas de rádio e outras ondas eletromagnéticas. Bom, vamos falar um pouco sobre galáxias. Bom, eu já tinha apresentado para vocês a nossa galáxia. E a nossa galáxia aí, né, é conhecida como Via Láctea. Então vamos ler esse textinho aí em cima. O universo contém mais de 200 bilhões de galáxias, que já foram contadas, ou até mais atualmente. O número de estrelas em cada galáxia varia. Algumas galáxias chegam a ter aí trilhões de estrelas. É muita coisa, gente. Então aqui nós temos a Via Láctea, que é a nossa galáxia, tá? Mais ou menos como é que ela é. O nosso sistema solar, como eu já havia falado, está localizado nesse pontinho aqui, ó, tá? Bem pequeno em relação ao tamanho dessa galáxia. Então, as galáxias, elas possuem formas variadas. Nós podemos ter aí na forma espiral, elíptica, irregular. Aqui, ó. Isso aqui são imagens aí de algumas galáxias que nós podemos encontrar aí. Nós temos diversas formas diferentes. Então, na galáxia, o que une os corpos, na verdade, é a força gravitacional, conhecida também como força da gravidade. Como vocês podem observar aqui. O que faz, por exemplo, a Terra, né, ficar perto da Lua e a Lua ficar perto da Terra? É a força da gravidade, ou seja, uma atrai a outra para si. Ó, mas aí nós também temos a força aí da gravidade do Sol. A força de atração gravitacional do Sol sobre a Lua é 2 vezes mais intensa do que a força de atração gravitacional da Terra sobre a Lua. Então, na verdade, é como se fosse um cabo de força que mantesse ali esses três corpos alinhados. Não somente esses três corpos, como os outros planetas do sistema solar, que vocês vão conhecer no próximo capítulo. Então, vamos entender aí a exploração do espaço, tá? Então, a observação do espaço tomou grande impulso com a invenção do telescópio no século XVII, tá? E tiveram aí vários cientistas, Galileu, Copérnico, entre outros. Então, primeiras observações celestes com um novo instrumento. Então, o que eles faziam? Eles observavam, né, lá no telescópio alguma coisa, algum corpo celeste,
E aí eles faziam vários desenhos, como vocês podem observar aí nessas imagens, tá? Hoje, além dos telescópios que captam a luz e outras radiações, como a ultravioleta, o infravermelho, existem os radiotelescópios. Esses aparelhos são grandes antenas parabólicas, como vocês podem observar aqui nessa imagem, que captam ondas de rádio emitidas por estrelas, nuvens de poeira e gás e outros corpos celestes. Há também os telescópios espaciais, que ficam em órbita aí em volta da Terra, como o Hubble, por exemplo. Esse tipo de aparelho tem a vantagem de estar livre da turbulência atmosférica, que prejudica aí as observações astronômicas. Então, nós temos aí o Hubble. Nossos conhecimentos nesse campo se ampliaram mais ainda com os satélites artificiais, naves e sondas espaciais. No caso aí, as sondas, né, elas não possuem tripulação, tá? Todos eles também podem ser lançados por foguetes espaciais, como vocês podem observar aqui nessa imagem, tá? E aqui é uma imagem dos primeiros estágios da construção do Hubble. O lançamento do Hubble a bordo da Discovery, planeta Marte visto pelo Hubble, né? No caso aí fotografado. Então, os satélites artificiais giram em torno de astros e podem fotografar a Terra, transmitindo informações importantes, tá? Então, como vocês podem observar aqui, a televisão, por exemplo, o telefone, só ocorre por causa dessas ondas de rádio, tá? E por causa dos satélites. Como que acontece esse processo? Bem, aqui tem uma estação transmissora e aqui tem uma estação receptora. Logo, o sinal é enviado para o satélite, aqui, né, através dessas ondas de televisão, que mandam a imagem até mesmo em tempo real ou ao vivo, aqui no caso para o outro lado aí do planeta. Bom, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre GPS. A gente finaliza por aqui e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço para vocês. Espero que tenham gostado da aula.